Classificação histórica. Mesmo tomando um gol, aos 4 minutos, o Galão goleou o Corinthians e está de forma justíssima na semifinal da Copa do Brasil. Vamos aos melhores momentos e comentando aqui com nossos comentaristas esse jogo que foi mais do que histórico, foi épico, emocionante. Para mim, aquelas partidas que nos fazem lembrar, Gomide, por que a gente ama tanto o futebol. Há muito tempo, desde a Copa do Mundo, eu não vi um jogo tão diferente, uma atmosfera tão especial no Mineirão. Você esteve lá trabalhando, acompanhando tudo de perto. Fala primeiro desse lado emocional, desse clima todo especial que o Atlético viveu no Gigante da Pampulha. E fala também, Gomide, você que sempre acompanha o dia a dia, desse esquema do Leverkusen que parece ter sido a salvação da lavoura. Um segundo volante que sai para o jogo, qualidade no passe e sem centroavante fixo. Um abraço, Gomide. Abraço, Cadu. Abraço pessoal aqui do estúdio, pessoal de casa. Acho que são nesses jogos que a gente sente um privilégio de ser repórter de campo, né, Cadu? Acompanhar ali, quase que dentro ali das 4 linhas, a metros ali do gramado, é um grande prazer. Eu acho que o melhor jogo do Atlético na temporada, sem dúvida, em termos de superação. A gente até conversava depois do próprio jogo. Acho que quando o Atlético sofreu o gol, em nenhum momento o time se destabilizou. É claro, nos primeiros minutos o time um pouco nervoso, mas não era aquele tipo de jogo que a bola estava queimando no pé dos jogadores. E, por exemplo, Guilherme, Tardelli, Dátilo, que são os responsáveis ali para a armação das jogadas, o Luan é um jogador mais de velocidade. Em nenhum momento você via esses jogadores recebendo a bola e já querendo se livrar dela. Era sempre erguendo a cabeça, procurando o melhor companheiro, procurando uma troca de passes. E eu acho que privilegiou o esquema de quem se propôs a jogar, né, Cadu? E eu acho que até um fato interessante que esse esquema foi utilizado pela primeira vez no clássico contra o Cruzeiro. E se a gente for pensar, contra o time que tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, funcionou. E mesmo assim o Levir arriscou, vamos dizer assim, falar, não, eu acredito que com 3 meias ali de ligação e apenas um volante, eu vou conseguir conter o ataque do Cruzeiro. Claro, o Atlético sofreu a pressão do Cruzeiro, normal, mas conseguiu também impor um pouco do jogo, tanto que ganhou a partida. E aos poucos esse esquema foi se solidificando. Começou depois contra o Fluminense de novo, depois 3 jogos aí consecutivos com um volante, e parece que vai ser a tônica. Talvez não seja, pelo Luan tá um pouco desgastado por conta da fratura, o Leandro Donizete deve ficar fora contra a Chapecoense, sentiu a virilha, mas com todo mundo à disposição, parece que o Atlético está encontrando o caminho nesse esquema. O que chama atenção nesse esquema, Gomide, você ressaltou aí muito bem, é justamente essa versatilidade. O Atlético jogou de forma impecável, sensacional ontem, indo para o jogo, saindo, atacando de forma insinuante, passe, qualidade. E contra o Fluminense, por exemplo, com o mesmo esquema, teve uma atuação muito boa, na minha opinião, injustamente criticada, jogando na defesa. Não correndo qualquer risco contra um adversário forte, longe de casa, um adversário que tem um ataque muito qualificado, com o Fred, com o Conca, a turma toda ali. E teve uma atuação muito sólida. E ontem, indo para o ataque. Grande Diogo Ramalho. Eu dizia ontem com o Gomide também que eu achei a melhor partida do Atlético desde aquela semana mágica no ano passado, quando o Galo ganhou de 3-0 do Cruzeiro, e poderia ter sido demais, fez uma partida perfeita no Horto, e depois aquela goleada espetacular contra o São Paulo. Você acha também que foi a principal partida desde a Libertadores, desde essa época que eu estou falando? E por que, Ramalho? O que você acha? Que foi o lado individual, Leverkusen acertando, talvez problemas no Corinthians também? O que você achou do jogo? Boa tarde. Boa tarde, Cadu. Um abraço ao pessoal de casa. O Atlético brilhante, brilhante. A partida de ontem me fez lembrar aquele Palmeiras e Grêmio no Parque Antártico, onde o Palmeiras precisava fazer 5, tomou 1, conseguiu fazer 5, faltou fazer o outro para poder levar a decisão para os pênaltis. Foi fantástico o jogo ontem no Mineirão. Guilherme sensacional, Marcos Rocha sensacional e Leandro Donizete. O time do Atlético todo foi bem, a exceção ali do Gemerson que falhou, e o Guerreiro deu muito trabalho para ele. Aí pesa também a pouca idade, é um jogador que vai amadurecer ainda, mas o time mérito todo foi pro bem. Guerreiro também, né? Porque claro, é o melhor jogador do Corinthians disparado nesse momento. Mas aí eu vou citar esses 3 jogadores para mim que foram a base do Atlético: Guilherme, Marcos Rocha e Leandro Donizete. Agora o Corinthians paga pelo preço de jogar assim. Tem para mim o treinador mais burocrático do país, que é o Mano Menezes, se preocupa muito em se defender, é o time que menos toma gol e tal, mas chega numa decisão dessa, para mim é inadmissível você ter uma vantagem de 2-0, você acha um gol nos primeiros 5 minutos, tem que tomar 4 para sair, vai se defender para quê?
você tem todas as armas na mão para continuar atacando, para continuar agredindo o adversário e quem sabe fazer mais um e liquidar a fatura. Você precisa tomar 4. Com toda a defesa que ele diz que confia, para que se defender? E aí, acho que provou do próprio veneno e morreu por isso. A gente fala muito isso em época de Copa do Mundo, os times ofensivos, os times defensivos. Ontem, além da vitória do merecimento, da emoção, foi a vitória do futebol, porque os dois times são muito bons, têm jogadores qualificados, mas em termos de estilo, é inegável que é muito mais agradável você ver o Galo jogar do que assistir uma partida do Corinthians, meu amigo. Esse time do Mano Menezes é chatíssimo de você acompanhar como espetáculo, muito burocrático. E, Dimara, a gente falava aqui ao longo da semana que a grande dificuldade seria talvez fazer 2 ou mais gols em um time que tinha e tem como principal virtude a defesa. A gente até comentava, o Atlético é favorito para ganhar o jogo, tem um time qualificado no Mineirão, no Horto, dentro de casa, tem tudo para ganhar do Corinthians, deve vencer o jogo. A dificuldade vai ser conseguir a diferença. Tomou um gol, parecia que ia ficar quase impossível, digamos assim, foi lá e fez 4. O que aconteceu, Dimar? Até que ponto você acha que foi mérito desse jogo espetacular do Galo? Até que ponto você acha que foi talvez uma atuação atípica e ruim da defesa do Corinthians? Como que você pesa cada um desses aspectos aí? Boa tarde. Boa tarde, cara. Tá lindão, viu? Quem sou eu, Dimar? Quem sou eu? Fofíssimo na apresentação. Olha só, beijo pro Everton que tá lá em São Paulo também, para todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu acho que foi um conjunto de fatores, né? Esse jogo, quando a gente fala assim, ele foi diferente, ele foi épico por várias circunstâncias, porque as equipes jogaram muito, né? Em alguns momentos até a gente falava do Guerreiro, meu Deus, alguém marca esse moço. O Atlético deixou ele livre muito tempo, mas o Atlético jogou e deixou jogar, né? O aproveitamento foi de quem tinha naquele momento o que rodava melhor. Acho que a gente tem que dizer dessa formação tática do Atlético, como esses meninos giram ali na frente, que é a única forma de você passar para um setor defensivo como é o do Corinthians. E eles giram, né, Cadu, como a gente gosta de falar muito, sem a bola. É o jogar sem a bola, que você puxa a marcação e faz com que o Corinthians fique abalado como ele ficou em termos defensivos, porque você tem jogadores que são muito técnicos, né, girando daquela forma e levando uma marcação. E a importância de você ter um jogador que pode não ter um cotidiano diante das contusões, diante das condições que ele tem, mas que é técnico o suficiente, como é o Guilherme, para ter a visão de jogo que ele teve ontem. Melhor em campo disparado, né? Definitivo, né? Definitivo na forma como ele foi. E claro que a gente tem que ressaltar a superação de jogadores como o Ed Carlos, criticado da forma como foi. O Ed Carlos falava com a gente depois do jogo do final de semana, da importância que o Levi tem na condição dele, na condição do Carlos, na condição do Gemerson. E uma coisa que o Atlético teve demais, calma e paciência. Jogar como uma equipe como o Corinthians, que tem na sua questão defensiva a sua maior arma, né, e joga da forma como ele joga, você tem que ter paciência. Muito parecido mais ou menos com o que o Corinthians enfrentou diante do Botafogo no final de semana. E a gente falava sobre isso aqui, né, que se o Levi tivesse... E o Levi acompanhou e foi muito claro, porque até em relação ao jogo do Cruzeiro, a gente via que os acertos do Atlético estavam muito em cima do que o Cruzeiro errou contra o Corinthians na última quarta-feira. Então, olha, eu acho que foi tático, foi técnico e foi emocional. Porque você tem um jogador de seleção brasileira como o Tardelli voltando e dizendo, eu vou jogar, eu quero jogar. É um apoio para o grupo que também tem um peso muito grande. Então, eu acho que foi essa série de fatores que levaram com que o Atlético fizesse, sem dúvida nenhuma, esse jogo épico. Não só por inverter uma situação, mas pelo que ele jogou efetivamente em campo. Eu gostei muito dessa parte que você destacou aí no início, dessa movimentação do Atlético ofensiva. O PVC até conversava comigo, com o Léo Gomide ali depois do jogo, naquela resenha, comentava a volta do carrossel atleticano. Acho que ele foi muito feliz no termo. Não sei se ele utilizou na transmissão da ESPN, mas é por aí mesmo. Aquela movimentação intensa, jogadores que trocam de posição o tempo todo. Esquema que é exatamente o oposto do esquema do Corinthians, que é previsível, burocrático. O do Galo é insinuante, bonito de se acompanhar. Então foi muito bacana. Chamar o Everton agora, né, Felipe? Então vamos lá, vamos chamar o ídolo, o dono desse posto. Quem sou eu em termos de carisma, de qualidade? Ele está lá em São Paulo, além de zoar os paulistas, zoar a corintianada, foi lá fazer investimentos, viu, Gomide? Foi lá diversificar muitas economias, muito dinheiro. Uma cidade é pouca para o meu ídolo, Everton Guimarães. Fala, ídolo, como é que tá aí com o corintiano, a zoação, com os paulistas? Zoa aí, meu querido. Rapaz, boa tarde a todos. Na verdade, eu vim missão de paz, né? Eu vim acalmar o Paulo Roberto Martins, eu vim acalmar o Ulisses Costa, vim acalmar o Denilson. Os caras pegam muito no pé.
Eu acho que essa vitória, ela tem uma simbologia muito interessante. Ela veio para quebrar o estigma de que o Atlético sempre perde para o Corinthians no mata-mata. Ela veio para mostrar que esse time, e eu sou um crítico e sempre destaquei aqui, não sou oportunista, mas veio para destacar um trabalho do Levi implantado dentro desse time muito interessante. O que ele aprendeu no Japão de frieza, né, de tranquilidade, não confundir velocidade com pressa, isso ficou evidente ontem no jogo. O Atlético foi um time frio e calculista, né? O Levi ter escalado o Atlético já há alguns jogos com um volante é surpreendente para mim, porque o que eu criticava no Levi era exatamente o fato de ter um estilo pragmático, usual, tradicional demais de jogo, e não é mais. Hoje o Levi consegue montar um time, ser audacioso, né? Isso vem acontecendo de alguns jogos para cá. Então, a crítica ao Levi, não partiu só desse amigo que vos fala, mas muita gente criticou, mas nesse meio tempo também o Levi quebrou a cabeça para achar o time ideal, para achar a formação ideal. Quem vai ser o segundo volante? Eu tenho um volante de pegada, mas quem vai ser o segundo volante? Estava na cara que o Luan era o cara para desenvolver, para desempenhar essa função. E desenvolveu e desempenhou tão bem que conseguiu abrir para que os outros homens de frente jogassem. Então hoje o Atlético tem um time quebrado, com 12 desfalques. Quando eu falo quebrado, pelos desfalques. Então os caras vão começar a mandar mensagem, falam, pô, o time tá quebrado, não sei o quê e tal. Eu estou falando com relação a jogadores reservas, né? Então, quer dizer, você vai sem 12 atletas para uma decisão, mete 4-1 num time que é difícil entrar na defesa. Então, resultado surpreendente, realmente histórico, uma simbologia muito grande. Isso pode dizer muita coisa sobre o momento que o futebol mineiro vive. E para finalizar, eu disse no Jogo Aberto agora há pouco e reafirmo, o futebol mineiro, enquanto outros clubes de outros estados se preocupam muito com estádio de futebol, em Minas Gerais a gente se preocupa com centros de treinamentos. E os nossos são os melhores. E por isso o resultado acontece hoje dentro de campo, baseado num processo que começa na base de uma estrutura extraordinária que nós temos aí em Minas. O futebol de base do futebol mineiro, com certeza, hoje é um show. A gente teve no último clássico o Carlos como o melhor em campo de forma geral, o Lucas Silva como destaque do Cruzeiro, o Alisson, talvez o segundo jogador mais importante do Cruzeiro naquela oportunidade, Mike. O Gemerson, exatamente, Mike, o Gemerson, que ontem até falhou, mas no todo é um monstro, está jogando demais. Ontem falhou, repito, mas não dá para tirar o mérito que ele tem nessa carreira meteórica até do Gemerson, que chegou solucionando a defesa do Galo. Ó, Everton, fica aí, daqui a pouco a gente vai falar do Cruzeiro, não some não, que eu não consigo fazer o programa sem você, entendeu? Você é o nosso âncora, você é o nosso suporte. Sou casado, daqui a pouco Cadu. A gente volta. Ídolo, mas aquela amizade... Aliás, assim não assina. Eu também sou comprometido, mas a amizade ali, você sabe como é que é, né? O Gomite quer falar uma coisa aqui. Grande Cadu Doné, você é um monstro, Cadu. Rapidinho, o Cadu, é porque 2013, quando o Atlético teve aquela fase áurea, com o primeiro semestre, principalmente, que culminou na conquista da Libertadores, o esquema tático era meio que dito como meio que kamikaze, né? Até os jogadores classificavam como bagunça organizada. Que eram dois Galo volantes, doido também, muita gente falava. Que eram 2 volantes, um armador que era o Ronaldinho e 3 jogadores de frente, Tardelli, o Jô e o Bernardo. O que é legal nesse esquema hoje é que tem um volante a menos que aquele outro esquema. E um meia a mais. É tão ofensivo quanto aquele esquema. E eu acho que, pelo menos nesses jogos, e nesse jogo contra o Corinthians, por mais que fosse um volante, parece ser menos exposto do que o outro esquema que tinham 2 volantes, que era o Pierre e o Leandro Donizete. Você falou a respeito da base, ontem o Atlético terminou o jogo com 4 jogadores formados na base, Marcos Rocha, Gemerson, o Carlos e o Marion. E destaque, jogadores protagonistas. Isso que você falou, eu sei que tem gente que não gosta, mas o esquema, para quem gosta, porque tem também os adeptos desse tipo de numeração, o Atlético sempre jogou nos últimos tempos no 4-2-3-1, com esses 2 volantes, o trio de armadores e o centroavante isolado, agora está no 4-1-4-1. É isso que você falou. Tirou um volante, colocou um meia a mais. Sem o Joel Santana, que não sabe nem explicar o que é 4-1-4-1. Levir Coupe com certeza sabe. O vídeo é bom. O vídeo é espetacular. Falando em Levir Coupe, vamos ouvir o técnico do Galo em grande fase e outros protagonistas dessa vitória épica. Roda aí.
No dia a dia a gente falava que a gente ia reverter porque a nossa equipe é capaz. Até na minha entrevista, um repórter da Band perguntou se a nossa equipe ia conseguir. Eu perguntei a ele se ele tinha dúvida. E aqui eu não tenho dúvida, porque a nossa equipe é muito forte. Para aqueles que não acreditaram, né? Denilson falou que ia tomar uns 3-0 aqui. E aí ficou provado que o Galo aqui é forte, hein, Denilson? Um abraço, tamo junto. Foi fantástico, foi muito difícil, complicado, porque tomar gol no início, moralmente é muito difícil levantar, mas o time forte, todo mundo viu, o time se levantou, lutou até o final e tivemos a recompensa. O torcedor compareceu ao Mineirão, acreditou na nossa equipe, né? E em nenhum momento nós deixamos de acreditar, mesmo tendo sofrido gol ali no início da partida, a equipe não se descontrolou, teve paciência, teve atitude, postura de time que queria buscar a classificação e foi premiado, né, por ser a equipe que buscou aí com mais afinco a classificação. Gol muito importante, mas enaltecer a força do grupo e o equilíbrio que o grupo teve desde o início, né? Tomar um gol já com 2 gols não é fácil, né, para qualquer equipe. Como eu havia falado, ainda mais uma equipe como o Corinthians, que não toma muitos gols. Mas o nosso poder ofensivo hoje está de parabéns, que lutaram e continuaram criando e continuaram buscando resultado. E quem busca, uma hora chega lá. Eu acho que o elenco, os jogadores estão à minha frente. Porque eu, na verdade, o meu trabalho, ele está se resumindo assim a palestras, a vídeos, né? Claro, a escalação, aquela coisa toda, a responsabilidade da escalação. Mas, na verdade, eu acho que o mérito maior fica com o desempenho dos jogadores. Porque, eu acabei de falar, eles têm problemas de todas as formas aí no clube e conseguem superar isso. E, sinceramente, eu nunca chamei a atenção de um jogador por falta de empenho. Então, eu acho que a grande carro que está puxando mesmo a coisa é o elenco. Os jogadores estão de parabéns mesmo. Agora chegou o momento da verdade. Se eu nunca vou apresentar tão bem quanto o Gordinho, imagina fazer um merchan como ele. Mas a gente tenta. Gente, eu tenho muito prazer em dar esse recado. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, só nós dois, entre nós. Como anda a sua vida sexual? Tá ruim? Sem graça? Não tá acontecendo? Mais ou menos, mais ou menos. Você tá sem disposição? Se sentindo literalmente para baixo? Você sabia que muitos relacionamentos acabam por causa da questão sexual? As pesquisas mostram aí. Mas você não precisa desesperar. Eu vou indicar para você o Forte Erétil, um produto mais do que sensacional. Tá aqui a caixinha Pisquila. Ele é um energético natural, voltado para disposição sexual e faz efeito, meu amigo, por até 72 horas. O Tardelli tomou, vindo de Singapura. Parecia que ele estava em Betim descansando. O homem estava jogando lá em Singapura. Foi por causa do Forte Erétil, meu amigo. Quem não tomou, Mano Menezes não vai aguentar. Ô, Caixa, não vai aguentar. Não tomou Forte Erétil, Mano Menezes não vai aguentar. Aquela energia de antes, muito vigor, muito ânimo, aquela disposição para a sua relação, ligue agora. 3401-6800. 3401-6800 e saiba mais sobre o Forte Erétil por ser natural, meu amigo. Qualquer pessoa pode tomar sem preocupação. Ligue no 3401-6800. 3401-6800 e tire suas dúvidas. Receba o Forte Erétil em sua casa, no seu local do trabalho, com todo o sigilo. A embalagem é muito discreta. 3401-6800. 3401-6800. Eu já estou decorando. Forte Erétil é a energia que cabe no seu bolso. Rápido intervalo, 2 minutos, né, Felipe? E a gente já volta falar um pouquinho mais do Galo. E claro, Cruzeiro, que jogo horroroso ontem. Falar do Cruzeiro, que jogou mal, hein? Quase ficou fora no finalzinho. Vamos falar dessa partida, inclusive com o Everton, lá em São Paulo. Rapidinho a gente já volta.